engravidei uma menina, ia ter uma filha, que eu não tinha dinheiro para pagar nada, zero. E aí eu comecei a desenvolver até mesmo um pequeno quadro de depressão na época. Eu abri e fechei 8 empresas antes de fazer a primeira dar certa. Larguei todas as minhas amizades, né? Outro padrão que eu estava entendendo, que os meus vícios vinham dos meus amigos. O ambiente é muito forte, né? O ambiente é extremamente forte. Olá, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao Amo Gente, Odeio Conta. Se você ama a gente, odeia conta, assim como eu, esse podcast é pra você. Hoje eu tô aqui com o Henrique Frata, especialista em neurociência do comportamento, saúde mental, e ele vai contar pra gente um pouquinho de como você, que tá assistindo a gente, pode cuidar melhor da sua saúde mental. Henrique, seja muito bem-vindo. O prazer é meu. Muito feliz de te receber aqui, viu? Que bom, que bom. Henrique, vou começar como eu sempre começo com os nossos convidados. Conta um pouco da tua história. Perfeito, da história em relação... Tudo, a gente é bem fofoqueira, a gente quer saber tudo da sua vida. Ok. A galera, vocês vão concordar aqui nos comentários, somos ou não somos? Pode contar tudo. É que aconteceu muita coisa, né? Olha, vamos ver por onde que eu começo, porque tem a formação da empresa, tem a história pessoal de vício. Começa da história pessoal. A fofoca é da vida pessoal mesmo, a gente quer saber. Inclusive, a gente já sabe a sua história da Sara pela Sara, agora a gente quer saber por você. Mas começa da vida pessoal. Tá, então eu vou chegar até lá, Manda tá? ver. Eu nasci no interior do Rio Grande do Sul, né? Então uma cidadezinha bem pequena, 20 mil habitantes, e eu morava na colônia dessa cidade pequena, então era o interior do interior. Fui crescendo, me tornei uma criança obesa, né? Então maus hábitos mesmo, alimentares e tudo mais. Sempre fui uma pessoa muito impulsiva, muito com tendência à impulsividade. Só um minutinho, segura esse assunto. Adivinha o signo desse homem, gente? A gente tem um momento astrológico nesse podcast. Bota aí aqui nos comentários. Sempre foi uma criança impulsiva? Sempre fui uma criança impulsiva, sou intenso em quase tudo que eu faço, inclusive a Sara, sou sanguíneo, né? E o sanguíneo se movimenta igual o ar. E a Sara sempre fala pra mim, nossa, mas é uma tempestade pra cada lado diferente sempre, né? Tu não consegue ficar num lado só. Então eu geralmente sou assim, sou bem intenso nas coisas que eu faço. E isso era voltado muito para comida na época. Uhum. Então eu era muito intenso em relação à comida mesmo, a bebida também. Depois acabei adquirindo vários vícios ao longo da minha vida, também por causa disso. O problema do corpo, da obesidade no caso, não do corpo, eu resolvi relativamente cedo, porque minha mãe me empurrou para dentro de uma academia e me levava com ela. Como ela treinava... Que mãe maravilhosa! Não, graças a Deus, literalmente, tá? Porque ela me fomentou a começar. E aí eu ia lá, ficava com ela ficava treinando. Ainda lembro que o primeiro dia que eu fui pra academia, subi na esteira, eu comecei a fazer esteira. E tem o lacre de segurança da esteira, né? E eu prendi, eu achei aquilo lá interessante. Eu disse, eu acho que é pra prender aqui, né? Então eu prendi aqui o lacre, tinha uma parede de vidro. Levadinho! Gente, vocês não estão vendo, mas a Sara tá aqui chorando de rir. Que levadaço! O gordinho em cima da esteira com o negócio aqui, primeiro dia lá e uma parede de vidro atrás de mim, e aí eu queria ver até que distância eu conseguia ir sem que o lacre estourasse. Só que o que eu fiz? Eu abri os braços e soltei. Gente, é um milagre esse homem estar vivo e gravando esse podcast. E eu dei com tudo no vidro. Mentira! Eu achei que parava aí. Fiquei sabendo depois que foi uns 4, 5 mil pra arrumar a esteira e não sei o que. Foi o primeiro. Você machucou? Eu não machuquei, mas assim, a academia parou. Então a gente pode ir. A academia parou na hora, porque foi um estouro na parede de vidro e a esteira parou do nada e todo mundo me olhando. E... Já era. E a sua mãe super tranquila, graças a Deus, pouco levado. Pô. Já era gordinho, chegou lá e fez merda ainda, né? Então foi assim. Mas eu comecei a me inspirar, vendo o pessoal treinando e tudo mais, eu comecei a ir mais vezes, no caso. Aprendeu a usar esteira. E isso foi desde os 11 anos, 10 anos de idade, mais ou menos. Eu nunca parei de treinar até hoje, desde os meus 10 anos de idade. Você que tá em casa e é mãe, presta atenção aqui. Então eu virei do gordinho para a pessoa na sala de aula que tinha o corpo sarado, entendeu? E isso aí mudou muito a minha autoestima. Só que a impulsividade continuou, né? Então já tinha muitos problemas financeiros desde cedo, comecei a fazer uma faculdade,
trabalhava com meu pai, comecei a fazer arquitetura, depois mais pra frente. Só que eu nunca gostei de ser mandado, sabe? Eu não gostava, literalmente. A gente continua adivinhando o signo. Eu não gostava que faz isso agora, faz aquilo e faz aquele outro lá, e aquela rotina monótona. Eu não conseguia me ver naquilo. Então, eu queria empreender desde cedo, né? Porque o meu pai, ele é comerciante, vende frutas e tudo mais. Ele trabalha por conta, né? E até comparando rendas, eu comparava, né? Um profissional X ganha X, o meu pai sozinho ganha X. Então, ficava muito claro qual era o modelo de trabalho que dava mais dinheiro desde cedo. Então, eu comecei a voltar para isso. Só que sem experiência, sem conhecimento, sem referência, sem nada. Porque o meu pai, pessoalmente, é uma pessoa muito desorganizada financeiramente. Então, eu comecei a me comportar que nem ele, né? Queria empreender, mas me comportava financeiramente que nem ele também. E como eu não era bom em nada sozinho, eu sempre me associava a pessoas. E eu tenho uma capacidade de comunicar relativamente boa, desde cedo, sonho muito alto também, com números muito altos e tudo mais. Então eu era muito bom em vender ideias. E aí eu conseguia angariar dinheiro para os projetos, bastante, 100, 200 mil, o que fosse necessário. Só que os negócios davam errado. Então eu abri e fechei 8 empresas antes de fazer a primeira dar certa. Isso antes dos 23 ou 24 anos de idade. Que incrível você dividir isso, inclusive, né? Porque pode ter alguém dando errado exatamente agora, gente, 8 empresas. Exatamente. E aí a pessoa tenta uma vez e fala, não é pra mim. É, correto. Isso nunca... Desistir nunca foi uma opção, entendeu? Eu sabia que em algum momento daria certo, só que ficava acumulando dívidas e dívidas. Acumulei uma dívida de mais ou menos uns 150, 200 mil reais por causa desse tipo de coisa. Então, intensidade novamente, né? Nesse momento, como tudo estava bastante ruim financeiramente, eu acabei voltando muito a minha atenção para festas e bebidas, álcool, drogas, e aí eu comecei a realmente entrar numa vida de vícios, entende? Era pensar no final de semana, de segunda a todos os dias, estava pensando qual era a festa que ia, não tinha muito dinheiro, então até naquela época chegava a roubar dinheiro do meu pai para conseguir comprar as coisas, bebidas inclusive, gastar dinheiro em festa mesmo, né? Era o meu foco na época, parecia. Porque de alguma forma queria ser visto, queria ser amado, queria aparecer para as pessoas, queria parecer ser alguém que eu sabia que eu não era também, e isso me fazia muito mal e pior, me fazia querer ficar naquele lado lá, porque naquele lado eu era bem visto, sempre fui uma pessoa bem apresentável, me vestia bem, sabia comunicar, então chamava atenção de alguma forma, né? E acabou me levando para essa vida, né? Para essa vida nem um pouco boa. Nessa época também engravidei uma menina, ia ter uma filha, que eu não tinha dinheiro para pagar nada, zero. E aí eu comecei a desenvolver até mesmo um pequeno quadro de depressão na época. Busquei ajuda, cheguei aí no médico, me passou remédios, cheguei em casa, joguei o remédio no vaso, dei a descarga e pensei, não, eu não vou virar esse tipo de pessoa. E aí que eu comecei a buscar o desenvolvimento pessoal. Aí eu comecei a ir atrás de conhecimento mesmo. Conhecimento para me ajudar a mim mesmo, e conhecimento para ter como ajudar as pessoas de alguma forma também, né? Porque eu comecei a perceber que eu tinha um padrão, e o meu padrão era, eu me associava às pessoas porque eu não me achava capaz. E eu sempre buscava um sócio, sempre, desde o começo. Só que eu percebi que esse era um padrão, não era necessariamente uma coisa pensada... Estratégica, complementar. Exato, vou buscar alguém que me complementa, porque nós juntos vamos formar alguma coisa. Bom pra pessoa, bom pra mim. Exato, nunca foi assim. Eu vou buscar uma forma de ganhar dinheiro, não importa como, era o que eu pensava na época, né? Porque eu precisava de dinheiro, ponto. Aí o que eu fiz? Eu estava em muitos projetos, nenhum deles com perspectiva real de dar certo, só acumulando dívida. Então, eu saí de todos, né? Saí de todos, o dinheiro que eu tinha colocado, investido, eu disse, galera, fica, eu não me importo, vou sair. Simplesmente saí, fiquei só com meu pai, trabalhando com meu pai. Meu pai sempre foi o meu plano B, né? Qualquer coisa eu trabalho com meu pai. Exato, qualquer coisa eu trabalho com meu pai.
O que também é um perigo, né? Muitas pessoas estão vendo a gente agora, podem ter um plano B, e por isso o plano A não funciona, né? Então, assim, não, qualquer coisa eu tenho pra onde voltar, mesmo que não seja o que eu queira, mesmo que não sustente os meus sonhos, eu volto, porque o famoso tem comida, tá quentinho. Exato, exatamente. E essa necessidade de fazer coisas grandes, inclusive, começou com meu pai não, né? Eu comecei a querer fazer com meu pai também. Porque como eu trabalhava com ele, eu pensei, cara, eu tô aqui, eu tenho que fazer isso aqui, eu tenho que ganhar mais dinheiro de alguma forma, Sim. entendeu? Como eu não tinha outras perspectivas, eu comecei a falar pro meu pai, cara, vamos digitalizar o negócio, vamos dar uma forma, procurar algum jeito de fazer entrar mais cliente, de expandir. E ele, não é o momento, e até o meu irmão me dizia, cara, pensa bem o que tu Vocês tá não estão fazendo. vendo, a gente tá com a família toda aqui. A empresa é familiar, né? A gente sempre faz tudo em família. E ele me deu esse toque, porque ele sabia que eu não queria ficar morando naquela cidade, eu não queria ficar naquele lugar, eu não queria aquela rotina pra mim, aquela vida pra mim. Só que eu tava meio cego naquele momento, né? Por causa da falta de dinheiro mesmo. E o meu irmão sempre me dava esse toque, ele disse, cara, pensa bem no que tu tá fazendo, né? Porque tu vai se associar a uma pessoa que é nosso pai, entendeu? E a gente não dá pra brigar pra sempre. Exato, a gente não trabalhava bem juntos, entendeu? Porque a gente é parecido, ele também tem essa personalidade, ele também é sanguíneo, ele também é expansivo e a gente não era bom, a gente junto. E aí até que um dia eu parei, eu lembro que era uma quarta-feira, inclusive. Uma quarta-feira ele foi entregar frutas numa padaria e eu fiquei lá esperando ele voltar e eu fiquei pensando, né? É uma quarta, o trabalho geralmente era assim. Segunda carrega, terça, quarta e quinta entrega fora, então viaja, dorme dentro do caminhão, terça, quarta, dorme dentro do caminhão. Uau, é muito trabalho. Assim, e trabalha, acorda às 5, vai até às 9 da noite sem parar, literalmente sem parar, tá? Almoço era 15, 20 minutos, depois sai do almoço, já volta, faça chuva, faça sol, não importa o tempo. E tu não pode fazer nada da vida nesses dias além disto. Zero possibilidades, porque é o dia inteiro preenchido. E na época, dormia dentro do caminhão, literalmente dentro do caminhão, tomava banho num posto, comia em posto e... Certo, a vida... Pensa uma vida assim, 50 anos fazendo isso, entende? Sim. Não é uma vida. Esse trabalho é um trabalho de vida útil curta. Se a pessoa sabe fazer dinheiro, certo seria o quê? Faz muito dinheiro e para, entendeu? Sim, porque e aí contrata outros caminhões e pessoas com caminhões e turnos de caminhões diferentes. Mas é real, expande de alguma forma que não dependa de ti, porque o desgaste físico é muito forte, muito forte. Até eu lembro que o inverno é inverno lá, né? Não é que nem aqui, então é 0 graus, é 1 grau e tudo mais. E tinha uma fresta na porta do caminhão que eu dormia dentro e entrava o ar gelado no inverno. E os meus pés ficavam ali. E como eu sou grande, a coberta não cobria inteiro dentro da cabina do caminhão. E dormia eu e o meu pai num espaço assim, ó. Então, eu tinha que ficar todo apertadinho, porque eu sou grande, até para dar mais espaço para ele, porque ele é o pai, né? Então, quem tem que ficar mais confortável é ele. Aí eu dormia atrás do assento, mas com os pés no ferro mesmo, não no assento. Com os pés no ferro e o assento só ficava da minha cintura para cima. E aí o pé ficava lá meio solto, pegando o ar do inverno. E que frio. Eu detesto passar frio. Eu tô imaginando que eu detesto passar frio. Pode fazer frio, mas eu não posso passar frio, entendeu? É isso. Exatamente. E eu acordava mal. Passava o dia inteiro mal e tinha que trabalhar sem parar, e caixa para cima e caixa para baixo. Até que aquela quarta-feira eu parei e refleti, né? Porque eu tava dando essas ideias pro meu pai. E olhando pro seu pai, dentro do que ele tinha, com o que ele pôde na geração dele, que força desse homem. Que homem forte. Eu admiro demais, porque ele segue sozinho agora, inclusive. E ele criou vocês fazendo isso, né? Que bonito. Fazendo isso. Mas você pode levar a vida à frente de outro jeito. Exato. Foi o que eu pensei, entendeu? Ele veio até aqui. Eu tenho que pisar nesse ombro e ir pra cima, entendeu? Ele já sofreu para que você não precise sofrer mais. Correto. Foi o que eu pensei. Então, ele já ensinou muita coisa. E eu pensei na rotina que eu ia ter.
se eu seguisse aquilo. Sim. E não era a vida que eu via pra mim, não era a vida que eu via pra família, que eu queria criar e tudo mais. Eu gosto muito de estudar, desde sempre estudo muito, assuntos muito variados, e eu pensei, daí se eu quero parar pra fazer um curso numa quarta-feira, eu não posso, entendeu? Se eu quero fazer uma formação e eu precisar dos dias da semana pra isso, eu não posso, simplesmente, eu não tenho como. E se tu não tá ali, o trabalho ninguém tá fazendo, dinheiro não tá entrando, logo... Vai quebrar. Vai quebrar, em algum momento vai quebrar. Sim. Então eu decidi naquele momento que, bom, isso eu não quero. Isso eu não quero, eu vou ficar aqui até que eu tenha outra coisa para fazer, até que eu tenha outra perspectiva, pelo menos, porque eu sempre segui lá com outras coisas em paralelo, né? Até que eu decidi tirar tudo ali. Entrei numa pirâmide financeira na época, perdi uns 30 mil reais, mais ou menos, e eu lembro, isso foi numa terça-feira, que eu fiquei sabendo que fugiram com o dinheiro. Meu pai tava do lado. A gente ouve falar, mas a gente nunca conhece ninguém, né? Aí você contando agora, eu tô, meu Deus. Exato. Aí... Se eu falasse, o filho do fulano, né, perdeu 30 mil reais, mas assim, você tá na minha frente, meu Deus. Aí eu comecei a chorar. Comecei a chorar dentro do caminhão, inclusive, comecei a chorar. Olhei pro meu pai e falei, perdi tudo. Ele só bateu nas costas e disse, olha, vamos, bola pra frente, não tem o que fazer. Perdeu. E naquela época eu conheci a Sara. Tem que ver o sorrisão dela, coisa linda, gente. Naquela época eu conheci a Sara, tava... Nada por acaso. Na época que eu decidi largar tudo, entende? Larguei tudo. Você abriu espaço também, né? Eu abri espaço, literalmente eu abri espaço e eu pensei, não, dessa vez eu vou ser a pessoa que vai tocar o negócio. Eu vou ser propositivo pela primeira vez, né? Exato, pela primeira vez. Eu não vou me associar a alguém que eu vou eu vou dar na mão da pessoa e faz o negócio dar certo. Não, aquilo acabou naquele momento. E aí eu conheci a Sara. Eu já tentava empreender no mercado digital há tempos, né? Apesar de não entender nada. Acho que todo mundo começa meio assim, sabia? Real. Aí a Sara disse que tinha o fórmula de lançamento, né? Aí a gente começou a conversar. Na época eu queria abrir um Beat Club também, né? Ela contou aqui, queria abrir um Do digital ao Beat Club. Do digital ao Beat Club, exato. Isso antes da pandemia. O Beat Club veio antes do digital, inclusive, tá? O Beat Club veio antes. Aí eu queria abrir o tal do Beat Club. Só que era um projeto megalomaníaco, de novo, que me envolvia em... Nossa, eu tentava fazer cada coisa idiota. Tentava fazer cada coisa idiota. E foi nessa que ele queria se envolver? Sim. Gente, espero que vocês estejam ouvindo isso. Ela disse sim. E aí eu ia precisar de um fundo de investimento, porque era um investimento muito... Tu tá vendo o padrão? Era sempre o mesmo padrão. Total. E aí acabou que a pandemia estourou e não deu pra fazer isso. Graças a Deus, não deu. Porque se eu quisesse, eu ia dar um jeito de fazer, só que ia ser ruim. Graças a Deus não deu certo. E aí ela disse, a gente já estava conversando quase todo dia nessa época, né? Ela é nutricionista, eu com meu conhecimento na área de desenvolvimento pessoal na época, e a gente começava a conversar, eu passava um monte de dica para as pacientes dela, ela passava dicas para mim. Foi nessa época, inclusive, que eu talvez tenha conseguido um domínio quase total sobre o meu corpo, porque eu dominava muito a minha mente até a época, né? Consegui emagrecer, consegui resolver esse problema, só que ficava oscilando muito em relação a peso, a corpo. Não era uma pessoa extremamente disciplinada também, não sabia comer, sabia o que eu ficava pesquisando aleatoriamente, como quase todo mundo faz, né? Todo mundo, né? Vou bater macro, Google. Mais ou menos, mais ou menos. Aí ela começou a me passar muito conhecimento, eu comecei a aplicar e, nossa, eu vi um resultado... Você comendo bem e ela fazendo a mente das alunas dela e os pacientes ficarem melhores, e você também. Exato. O início da pandemia ela tinha bastante medo, tava sozinha e tudo mais também, a gente ia... Vamos receber casal, porque a gente fica aqui e a gente fica na conversa paralela. A gente ia se ajudando muito na época. E aí ela disse que ela tinha o fórmula de lançamento. E aí eu sei o que é isso, né? Eu pensei, eu já ouvi, já acompanhava o Érico, mas nunca tinha tido acesso ao curso porque na época custava caro e eu não tinha dinheiro para pagar. Eu tinha acesso a outras pessoas que tinham, mas eu não tinha.
E aí ela disse que tinha um acesso e aí a gente começou a estudar. Começou a estudar. E a gente levou mais ou menos uns 2 anos só focando nisso. Masterizando lançamento. Só existia isso na nossa vida. Aí ela veio pro Brasil, né? Eu não pude ir, não pude ir. Ela veio. Tu quer saber a história? Quero! Eu não! O Brasil! Olha aqui pra câmera, Henrique. O Brasil quer saber. A Sara, minha esposa é portuguesa, tá? Então eu tenho esse detalhe. Ela tava em Portugal, eu tava no Brasil. Coincidentemente, provavelmente o episódio dela vai sair antes do seu. Então vai ser engraçado que a galera vai ouvir a versão dela e depois vai ouvir a sua. Exato. E a gente conversava, todos os dias a gente conversava, seja por videochamada, era por videochamada, né? Ligação não rolava na época, tinha que ser videochamada. E aí a gente ficava conversando. Bom, a gente começou a fazer umas lives juntos. Acontece que eu ia viajar, então eu ia viajar com meu pai, tinha que marcar as lives para bem cedo, né? Porque eu acordava ali por umas 5, Portugal era mais 3 ou mais 4, dependendo do fuso, dependendo da época do ano, na verdade. E aí eu chegava de viagem, fazia live com ela, chegava em casa à tarde, tinha que acordar bem cedo, fazia live com ela, mas era assim, nossa, era péssimo. Live, ela contou que vocês botavam post-it no meio quando vocês tinham. Nossa, era péssimo, assim, horrível. Mas a gente fazia, a gente começou, entendeu? Sabia que é só não parar, né? Já havia acontecendo com as outras pessoas. Não vai acontecer diferente comigo, entende? Tu começa, tu vai ficando bom no caminho, só não para nunca. Excelente. Em algum momento vai dar certo. Então a gente começou. Até que eu sou intenso em tudo. Logo, se eu vou trabalhar com uma mulher, ou ela é minha esposa, ou não vai dar certo, entendeu? Não tem como. A Sara caiu nessa, Sara. É só trabalho. Porque eu me estudo muito. E sim, eu gosto de entender os meus padrões, como é que eu funciono. Muito legal. Para ajustar a minha vida para que eu possa funcionar ali dentro. Sim. Porque o nosso temperamento é um temperamento difícil, né? O teu temperamento é bem parecido com o meu. Sim. E ele é um temperamento que, se a gente não tem autocontrole, se a gente não se conhece muito bem... A gente já sabe quando a gente tá indo pro buraco. A gente fala, opa, esse buraco eu já caí. Não é assim? Eu olho e falo, opa, esse buraco eu já caí. Exatamente. Não vou nesse. Exatamente. Então, eu tenho dificuldade em controle alimentar, no caso de... Eu me controlo, né? Hoje um erro meu, talvez é o acerto de uma outra pessoa. Então, ok, eu dominei isso. Mas, por exemplo, eu não deixo comida em cima da mesa em casa. E que legal você falar isso, porque tem muita gente que vai te olhar agora numa boa forma física e vai escutar a entrevista da Sara, vai falar, é bom contar isso, é bom falar assim, é constante, eu ainda olho pra mim. Exato, e não é todo mundo que tem essa dificuldade, porque a Sara não tem, entende? E as pessoas que não têm, elas julgam a pessoa que ela tem esse descontrole. Nossa, tu não pode ver que tu come? Exato, eu não posso ver, senão eu como. Eu entendo, porque eu posso olhar, se eu não tiver com fome, eu simplesmente não vou comer. Pode ser a comida que eu mais gosto. Real, eu entendo. Real, e tem gente que, cara, tem essa dificuldade, até porque eu já fui obeso, entendeu? E não fui obeso não foi do vento, né? Não é lendo o cardápio que a gente engorda, é comendo. É comendo. Exato, e uma vez que a gente dá o estímulo pro nosso cérebro, a gente tem que pisar em ovos a vida inteira. O vício tem esse mecanismo dentro do nosso cérebro, né? Uma vez que a gente se viciou em alguma coisa, seja em comida, seja em álcool, seja em droga, e eu me viciei nas 3, o que acontece? A gente altera a química do nosso cérebro. E o mínimo estímulo pode fazer a gente ter uma recaída. Sim. Então a gente tem que, de fato, pisar em ovos o resto da vida. Uau. E essa é uma coisa que a gente tem que aceitar sobre a gente que já foi viciado. Então, se eu tenho comida espalhada para tudo que é lado, e comida que eu sei que é boa, que é doce, porque doce é o que eu mais gosto, inclusive, eu vou olhar uma vez e eu não vou comer. Mas na segunda eu vou comer. Sim. Eu vou chegar um dia cansado, eu não vou ter aquele mesmo autocontrole que eu tenho no início do dia. Eu vou pegar um fim do dia, um momento que eu tô mais pra baixo, que eu briguei com a Sara, sei lá, alguma coisa que aconteceu que me pega desprevenido pudim. aí. Não, olhei, pudim. E se tá aí em cima, tu não percebe o que tu faz, tu simplesmente vai fazer. Então, a gente precisa desse autoconhecimento, porque isso aqui é extremamente necessário pra nossa vida. Então, eu estudo muito e para me analisar.
Aí depois eu analiso a Sara, as pessoas que estão próximas, para aprender a conviver com aquelas pessoas e tentar extrair o melhor de todos, né? Tanto em relação pessoal quanto em relação profissional. E foi aí que eu entendi já um padrão meu, né? Se eu passo muito tempo da minha vida com uma mulher e a minha vida é envolvida com ela, eu vou tender a querer me relacionar com ela, justamente por causa dessa proximidade, dessa intensidade. Então, como que eu vou ter um negócio tão próximo assim de uma mulher? Vocês tinham construído uma coisa juntos, eu acho que isso tem muita força, né? Porque uma coisa assim, você trabalha com vários homens, não tem vontade de se relacionar com todos, você trabalha com várias mulheres, não tem vontade de se relacionar com todos. Correto. Mas essa proximidade de propósito, ela é muito poderosa. Real. E aí, beleza, a Sara vai ser só minha colega de trabalho e a minha mulher vai ser outra mulher. Vai ficar chato pras duas, entende? Porque chato pras duas. Pra minha esposa, eu passo a maior parte do meu tempo com outra mulher, não fica legal. Sim. Não fica legal. Sim. E foi aí que a gente teve essa conversa, né? Olha, eu vou pra Portugal, já tinha passagem comprada, né? Ou tu vem pro Brasil, caso eu não consiga ir, porque era uma hipótese, a gente não sabia como é que estavam as fronteiras lockdown, e tudo mais, o lockdown, e o Brasil aceita tudo, né? A Europa fechou, o Brasil aceitava tudo. Ponto bom para nós, no caso, né? A gente teve essa conversa bem real, desde o início, né? Eu expliquei para ela o seguinte, a gente vai trabalhar junto, e se a gente não casar, não vai dar certo, entende? Então, se tu vai vir ou eu vou, é importante que isso fique muito claro, já desde o começo, que essa seja a nossa intenção. E aí a gente começou a namorar à distância já, começou a trabalhar junto e tudo mais, aí a gente começou a desenvolver. Eu não consegui, ela veio e a gente passou um ano quase morando dentro de um quarto e fazendo tudo de lá, entende? Não tinha férias, não tinha espaço para nada, era focado 100% ali mesmo. Larguei todas as minhas amizades, né? Outro padrão que eu tava entendendo, que os meus vícios vinham dos meus amigos. O ambiente é muito forte, né? O ambiente é extremamente forte. Eu sempre fazia, né? Ia pros treinamentos e sempre diziam, olha, faz uma lista dos teus amigos e pensa bem sobre como é que eles estão te influenciando, como é que tu influencia a vida deles. E aí eu tinha a minha lista e exatamente quem que precisava me afastar. Só que eram meus amigos de infância, entendeu? Sim, é muito difícil. Eu levei muito tempo para conseguir romper isso, mesmo sabendo que eu precisava fazer. Sim. Eu tentava, não conseguia, até que eu comecei a namorar distância com a Sara e aí eu tinha um pretexto também, né? Aí eu saí de todos os grupos. E às vezes é a melhor forma, né? Isso é até legal você falar pra quem tá escutando a gente, Henrique. Se a pessoa não consegue mudar o ambiente dela, mas ela gosta das pessoas, existe uma dissociação suave que você pode fazer sem excluir as pessoas necessariamente da sua vida. Como é que você fez? Exato. O que eu percebi, em primeiro lugar? Eu era uma má influência no grupo. Ah, mas ninguém é. A gente acha que a gente é perfeito, né? A gente fala, não, eu sou ótimo, são as pessoas. Exato, mas eu comecei a perceber que os meus padrões afetavam os meus amigos tanto quanto eles me afetavam. Eu não era só eles, nunca foi um problema só deles. Só que eu queria mudar, eles não. Eu queria muito mudar, porque desde cedo eu quis ser uma pessoa conhecida, uma pessoa grande, uma pessoa que ganha dinheiro e tudo mais. Eu sempre quis isso pra minha vida, sabe? Tem as pessoas que dizem, ah não, eu caí aqui de paraquedas, eu nunca quis construir nada disso. Nunca foi o meu caso. E você inclusive pagou um preço muito alto pra viver isso. Eu sempre fui intencional. Olha, é sofrendo que eu vou crescer, eu vou me colocar num lugar de sofrimento. Eu fiz isso muitas vezes na minha vida. Uma foi, primeiro entendendo que eu precisava me afastar deles e que eu era uma má influência para eles, né? Eu percebia isso porque eu ficava pedindo dinheiro emprestado, eu ficava misturando muita coisa que fazia muito mal para aqueles que tinha amigos bons de coração, entende? E eles viam também o buraco que você estava indo, né? Exato. Então, como eu fazia mal para eles, eu comecei a me afastar também por isso, entende? Aí eu comecei a me isolar, ficar sozinho mesmo, não saía mais, ficava só estudando, lendo. Um dos hábitos que basicamente salvou a minha vida foi a leitura, né? Porque foi pela leitura que eu vi que existia um mundo que eu desconhecia na época. Eu vi que existia uma possibilidade que não era
conhecida no lugar onde eu morava, era um lugar muito pequenininho, pessoas de cabeça muito fechada, que o sonho da vida era ganhar 5, 6 mil reais, era o sonho da vida das pessoas lá naquele lugar, entende? Então, foram os livros que me mostraram que existia, nossa, existe um mundo dentro desse mundo que a maior parte das pessoas não conhece, né? Então, o que você lia? Olha... Pra quem tá na mesma situação que você tava naquele momento, né? A gente vai chegar em outros pontos da história, mas assim, nesse exato momento pode ter alguém vendo a gente e tá assim, Henrique, eu sou o Henrique, eu tô aí nesse lugar, que você lia? Ok. Como que eu comecei o hábito da leitura foi por romances, tá? Eu comecei lendo romances. Aí eu comecei a perceber, tá, eu preciso melhorar esse nível de leitura, entendeu? Porque a leitura por si só, ela vai parando de te alimentar. Você fala assim, eu quero mais conhecimento, né? Porque era tipo Nicholas Sparks, sabe? Era romance mesmo, de coisa de mulher. Coisa fofa! Agora já vai ser cancelado, né? Neurocientista diz, Nicholas Sparks, coisa de mulher, aspas, vai ser essa. Pois é. Aí... Não, é sensacional, porque às vezes a pessoa tá em casa, ela não tem o hábito, ela compra um livro e fica se auto-julgando, ela não lê, ela não evolui e ela fica se auto-julgando, o que eu leio não presta. Correto. Ela fica escondendo o livro, eu já tive amigas que escondem o livro que estão lendo. Porque é assim, é popular, qual o problema? Lê, filha, vai. Lê, exato, lê. Pô, é melhor tá lendo do que tá fazendo outra coisa que não é nada produtiva, pelo menos a leitura te alimenta. Olha, o que me ajudou muito na comunicação foi a leitura, entendeu? Inclusive o romance, porque eu não aprendi a me comunicar lendo livro de psicologia. Tu aprende a se comunicar lendo livro de romance, de fato, porque são narrativas, são histórias. Toca o coração do outro. Tu pega, por exemplo, tem um livro... Ai, qual é o livro agora? É do Dostoiévski. É O Idiota, do Dostoiévski. O Idiota. É, O Idiota do Dostoiévski. Eu acho que passam 200 ou 300 páginas, só passou um dia no livro. É isso. Aquilo lá, quando foi pro dia seguinte, entendeu? Eu fui olhar quantas páginas passaram aqui. E foi metade do livro, quase, contando um único dia. Quem é que tem a capacidade de narrar um dia em 300 páginas? Mas fulano abriu a porta branca de madeira e a porta estava pesada. E aí você vai. Exatamente. Sabe quando eu tive esse clique com Proust, com a Madeleine? Ele molha a Madeleine no chá e se reporta a memória sensorial da casa da tia. E eu falei, memória sensorial nasceu daqui. Foi daqui que toda a literatura veio. Entendi. Isso, quando dá um clique, é maravilhoso. Real. Então esses livros, eles te alimentam de narrativa mesmo. Eles te ajudam a se comunicar no mundo, a se posicionar no mundo, a contar a tua história. Porque uma das coisas mais importantes para nossa vida é a gente saber contar a nossa história. Sim. Certo? E saber se ver na nossa história de uma forma positiva, inclusive. Porque a maior parte das pessoas depressivas, tristes, angustiadas e que não dão certo na vida, elas têm uma história, elas se veem na própria história de uma forma muito negativa. Vitimismo e tudo, mas elas não aceitam a realidade, entende? Sim. Então, a gente saber olhar para nossa história e contar a nossa história, a gente adquire essa capacidade em livros de romances, entende? De literatura. Literatura, claro, a gente já sobe um nível, né? Dostoiévski, que é outro tipo de romance. Mas... Mas do Nicholas Sparks pra quem? Porque a gente realmente, Henrique, 2 I's junto não dá certo. E Nicholas Sparks, mas Tolstói. A gente não passou pelo meio do caminho. Exato. Proust, então. Vai, de Nicholas Sparks foi pra onde? Exato, de Nicholas Sparks, aí eu comecei a ir pra livros mais de psicologia mesmo. Legal. Tá? Aí eu comecei a estudar um pouco mais, por exemplo, Carl Jung. Eu comecei a ir mais pra essa parte de psicologia, para começar a estudar mais o funcionamento do ser humano mesmo, o comportamento do ser humano e tudo mais. Sim. E aí eu passei muito tempo lendo só livros técnicos, né? Eu mesclava, né? Sim. Eu sempre li uns 2 livros ao mesmo tempo, ou 3. Então, eu mantinha um romance para aqueles momentos que eu não quero ler algo técnico agora, né? E os outros eram mais estudo mesmo. Você ainda lê 3, 4 ao mesmo tempo? Porque eu só leio 3, 4 ao mesmo tempo. Hoje eu leio de romance, não é um romance mais histórico, no caso, é literatura, e outros aí técnicos. Eu também, eu faço isso. No final de semana é literatura, e durante a semana eu vou alternando. Que daí são livros mais que eu uso para estudar mesmo. Isso eu faço, eu tenho sempre uns 2 ou 3 ali, e, bom, o livro é uma paixão hoje, no caso. Mas aí eu comecei a ler
comecei a ver que existia outras coisas no mundo, comecei a me interessar por essas outras coisas, hábito que nenhum dos meus amigos tinha, entendeu? E aí eu comecei a conseguir me afastar deles, tinha o que fazer sozinho também, tinha o que fazer em tempo livre. E olha, o rompimento com os meus amigos naquela época foi uma das coisas mais importantes, acho que, da minha vida, sabe? Aí eu conheci a Sara, ela veio pra cá, a gente tava na casa dos meus pais, dependendo ainda dos meus pais na época, os lançamentos davam R$1.000, entende? Era o que a gente conseguia ganhar em lançamento. Fazia uma venda, 2 vendas e a gente reinvestia tudo. Então foi uma época bem dura financeiramente. E aí eu entendi outro padrão meu. Eu sempre peço ajuda para meu pai. Que uma pessoa que tem uma necessidade de pedir ajuda para outra precisa fazer? Se afasta daquela pessoa, entende? Então eu pensei, beleza, agora eu me afastei dos meus amigos, agora eu preciso me afastar da minha família. Nossa, nada contra, de verdade. Nada contra a minha família. Claro. Zero contra, entendeu? Era a seu favor, a favor de quem você precisava se tornar. Exato, mas era pro meu bem e era pro bem deles, né? Porque eles tendo um sanguessuga aí, não é bom pra eles. Também é sofrido pro seu pai falar assim, putz, eu fiz tudo e meu filho não vai, caramba, né? Exato, a gente não quer ser uma decepção pra família, né? Hoje você é pai, você sabe como é que é. Eu quero que meu filho leve a vida à frente. Vai, filho, vai com Deus. Se precisar de mim, eu tô aqui, mas vai aí. Exato. E se um filho vem pedir ajuda, tu vai dizer não? Sim. Entende? O meu pai não tem essa maturidade. Deveria, mas ele não tem essa maturidade toda. E eu comecei a entender isso. Olha, eu sou um problema pro meu pai. E o meu pai não consegue dizer não pra mim. Então, como ele não é o adulto da casa, eu vou precisar sair daqui, entende? Porque é uma decisão que a gente toma. Sim, é uma decisão que a gente toma. Até mesmo de olhar para os nossos pais, entender eles, aceitar eles como eles são. Concordar com o que foi. E se ele não tem maturidade o suficiente para melhorar, a gente precisa aceitar isso e sair, entende? Porque isso é honrar eles. E assumir a sua responsabilidade. Correto. Aí o que a gente fez? A gente saiu de lá, com dinheiro para 1 mês de aluguel. A Sara contou, eu fiquei assim, que coragem, exato. Que bonito. Porque eu entendi, eu tenho que sofrer, eu tenho que me expor ao sofrimento, vou me jogar na fogueira. Fora que vocês estavam construindo a relação de vocês, e esse espaço físico, ainda que seja pequeno, ele precisa existir para que o casal se relacione mesmo e se entenda. Correto. Então aí a gente criou uma relação muito forte já desde o início, né? Porque era tudo misturado, literalmente. Houve brigas, muitas, por dificuldade financeira e tudo mais. Dói, né? Dói. Eu era um homem que não conseguia colocar dinheiro em casa, entendeu? A gente se valia muito das consultas que ela dava ainda na época para conseguir se sustentar. E ela sempre me cobrou, entende? Que bom, inclusive. Sim. Mas ela sempre me cobrou isso. Eu achei lindo, né, quando ela contou também que ela conseguia ser parceira e ao mesmo tempo te estimular a crescer. Eu acho muito bonito quando acontece com um casal, né? Esse crescimento junto. Correto. A gente não aceita de bom grado, né? Na hora dói, né? Na hora dói, exato, mas pelo menos estimula, pelo menos move. A gente tem que entender, é real, é uma verdade sobre a situação. Se vocês forem maduros pra ficar, né, igual agora, vocês já ficaram tempo suficiente juntos, vocês percebem que foi um tijolinho muito importante, né? Foi a colinha do concreto ali. É verdade, né? Porque assim, a maturidade máxima na vida vem quando a gente conhece a verdade. Sim. E aceita a verdade. Então, quando a gente ouve uma verdade, por mais que ela doa, é a verdade. E a gente não pode lutar contra isso. Tem que só... Beleza, eu preciso mudar. Eu realmente preciso fazer mais. Isso é um fato sobre a vida da maior parte das pessoas, inclusive. Elas dizem, nossa, mas eu já faço muito. Tu pode fazer mais. Sim, tá fazendo errado às vezes, tá fazendo sem direção. Exato. Mas a gente nunca vai fazer tanto que a gente não possa fazer mais um pouco. Entende? Pode fazer mais um pouco, só olha para a situação, tu só não quer, tu só tá com preguiça, tu só quer um reconhecimento pelo que tu já fez, talvez. Olha, ninguém nunca te disse,
nossa, tu faz muito. Sim. Então tu sabe que tu faz muito e tu não quer fazer mais porque ninguém nunca reconhece, entende? Mas não deixa de ser verdade que tu precisa fazer um pouco mais em relação ao corpo, em relação a hábitos, em relação ao trabalho, em relação a dinheiro, Se fosse em relação suficiente, à seus família. resultados corresponderiam. É fácil perceber. Exato, é só assim, olhar o a resultado verdade. você tá fazendo, tá distante. É verdade, é só olhar a verdade, né? Qual é a verdade? Tá ganhando bem? Não. Então, Tá trabalhando errado ou tá trabalhando trabalhando pouco. exato. Das duas, uma, porque às vezes tá trabalhando muito, mas Não, trabalhando às vezes errado. está trabalhando errado. Na maior parte das vezes Sim. está trabalhando errado, né? Fato, né? Quando tá trabalhando certo, tu quer ter mais, é só trabalhar mais. Mas Sim. muitas vezes a pessoa trabalha muito. Não é o trabalho que enriquece, né? É o trabalho inteligente que enriquece. Não é só o trabalho por trabalho. Inclusive, tem muito... Tava olhando a obra aí. Sim. Eu tava observando a obra com meu irmão, né? Tem umas É bizarro, 30 ou 40 pessoas em cima Sim. daquele prédio ali, subindo o prédio. E eu vou te falar, começou outro dia. É uma coisa assim, um trabalho direcionado, Aham. ele é louco, assim, começou outro dia. Mas vamos analisar a vida daquelas pessoas. Quanto elas ganham? Sim. A pessoa, em média, deve ganhar 4 mil para trabalhar lá o dia Esse inteiro, frio. todo dia, sol, chuva, não importa o tempo, a temperatura. Sim. Esses caras trabalham, entende? Trabalham talvez muito mais do que nós trabalhamos. Sim, com certeza mais. Então, se fosse trabalho por trabalho, estaria todo mundo rico, né? Não Exatamente. Não é. Fala. Não, eu quero te perguntar se você, né, formado em neurociência, eu quero explorar essa parte aqui com o Ok. nosso público também, porque é a primeira vez que a gente recebe alguém desse tema aqui, então eu tô achando muito legal. Que bom. Você sente que o caminho neural da maioria das pessoas, então vamos pensar assim, ó, a gente tem aqui o nosso público, e aí eu me sinto muito à vontade, gente, para abordar o assunto do jeito que a gente está abordando, é um público que tem flexibilidade de horário, é um público que trabalha no digital, eu não estou falando com a maioria das pessoas que não trabalha nessa área. O nosso público, muitas vezes, não sabe fazer novos caminhos. Então, Ok. muitas vezes a gente pega um profissional do digital que ainda pensa como CLT, a gente pega um profissional do digital que tem dificuldade em, eu trabalho numa empresa de saúde, mas eu não cuido da minha, eu trabalho numa empresa de qualidade de vida, mas eu não cuido da minha, eu trabalho numa empresa digital de marketing, mas eu não estudo. Então, assim, você sente que esses caminhos neurais, o que você diria pra alguém que, assim, eu não consigo mudar a minha vida, eu não consigo, eu tô num platô ou financeiro ou de produtividade, o que você diria pra essa pessoa? Por onde você começaria? Ok. É para uma mudança de carreira ou é para a pessoa melhorar mesmo? Pra ela melhorar, uma mudança de comportamento. O que a neurociência traz que fala assim, isso aqui funciona? Tá, ok. Eu não vou nem dizer que é neurociência, tá? Porque, assim, neurociências estudam muitas áreas do cérebro, então a gente vai desde a formação de hábitos até a como surge uma doença, como trata uma doença, então é muito amplo, tá? O que eu me foco mais na neurociência do comportamento humano, de Perfeito. fato. Isso aí, tá? É como eu melhoro como pessoa, como eu mudo os meus hábitos, como eu uso isso para emagrecer ou para vencer um vício ou alguma coisa dessas, tá? Mas quando a gente olha para a vida da pessoa como um todo, eu acho que a gente precisa andar dentro de princípios. Tá? A gente precisa desenvolver virtudes na vida. E aí a gente entra muito mais para a filosofia do que para a neurociência nesse caso, tá? Então, quando a gente busca ser intencional na nossa vida, em tudo aquilo que a gente faz, a gente consegue pensar com qual intenção eu estou fazendo as coisas. Porque existe trabalho e existe eu querer ser uma pessoa excelente naquilo que eu faço, e existe eu querer servir o mundo com aquilo que eu faço, entende? Então são coisas de, eu posso trabalhar só para ganhar dinheiro, e aí qualquer coisa que eu faço vai servir, ok? Agora, vamos pensar uma pessoa que é personal trainer e não tem o corpo que deveria ter. É uma pessoa totalmente incoerente com aquilo que faz. Ela talvez só está fazendo para ganhar dinheiro mesmo. Só que ela não pensa o quanto ela impacta na vida das outras pessoas com aquilo que ela está fazendo. Ela não pensa no serviço que ela está entregando. Sim. E se a gente pensar, a vida é servir o tempo inteiro. Vamos pensar, desde o básico até o avançado. O que é ser um pai, se não servir um filho? Ou uma família? O que é ser um marido, se não servir a esposa? O que é ser um profissional, se não servir o cliente? Sim. O que é ter uma empresa se não servir o funcionário e o cliente, certo? Então, a vida ela é servir, tudo, sempre servir. Agora, como que eu estou servindo a outra pessoa? Porque eu ouvi uma frase
faz muitos anos já. E essa frase é do Caio Carneiro, né? Eu sempre falo ela, mas eu nunca dou os créditos. Eu ouvi dele, não sei se é dele, né? Mas ele conta que a gente pode ser duas coisas na vida, apenas. Ou a gente é um aviso, ou a gente é uma inspiração. O que é um aviso? É quando alguém olha para nós e pensa, eu não quero ser isso. Isso é tudo que eu não quero ser, né? A gente fica reparando as pessoas e pensa isso. A gente pensa o tempo inteiro, né? Sim. Olha, eu não quero ter esse corpo, eu não quero ter essa vida, eu não quero ter essa família, eu não quero ter esse cabelo, essa pele, sei lá, né? A gente fica julgando o tempo inteiro as pessoas. E a gente olha para outras pessoas e a gente pensa, nossa, eu quero isso. Eu quero isso para minha vida, eu quero esse corpo, eu quero essa casa, eu quero essa família, eu quero essa alegria toda, eu quero esse dinheiro, enfim, né? Eu quero esse estilo de vida. E a gente ou vai se tornar um aviso ou vai se tornar uma inspiração. Sim. Seja como profissional, seja como pai, seja como mãe, seja como marido, como esposa, como irmão, como filho. Ou a gente vai ser um aviso, ou a gente vai ser uma inspiração. E aqui já é andar por meio de princípios, e não só pensar no que a neurociência diz ou não diz, sobre formar um novo caminho neural e tudo mais, porque eu acho muito superficial a gente tratar a vida dessa forma, Sim. entende? A vida não é só... porque o pessoal da neurociência, eles se fecham muito dentro dessa bolha e eles veem tudo como neurociência, né? E eu acho isso muito errado. A gente não tem coragem de interromper. Eu tô aqui, vocês estão vendo, eu tô aqui só assim, ó, só absorvendo esse conteúdo. Porque a vida é muito mais do que isso, né? Ela é muito mais do que a ciência, inclusive. Sim. E a ciência, ela é limitada quanto ao ser humano, tanto que se a gente estuda neurociência, a gente vê que a gente descobre coisas hoje que a Bíblia conta. Como você relaciona ciência e Deus? Eu sei que você é um homem de muita fé, sua família. Como você relaciona ciência e Deus? Deus chegou primeiro. A pole position. A pole position. É a melhor definição que eu já vi. Deus chegou primeiro na minha vida, então... Pausa pra essa definição, é muito bom. Não tem nem que discutir, Ju. Deus chegou primeiro. Deus chegou primeiro na minha vida, literalmente, né? E eu sempre tive muita fé. Muita fé. Eu sempre rezei bastante, sempre tive uma conversa com Deus de amigo mesmo, Sim. desde criança. Tive essa educação, inclusive, né? Veio de dentro Sim. de casa, até que passou uma parte da minha vida que por conta própria eu fui buscar entender, né? Eu sempre via rezando, mas nunca entendia bem. Sim. Conversava, sempre tive fé mesmo, já tive milagres acontecendo na minha vida, assim, que... físicos, inclusive, sabe? Caroço que eu tinha no peito. Eu tinha um caroço nas mamas, porque eu era obeso, então eu tinha um caroço aqui. Depois que eu emagreci, e eu ia precisar de cirurgia para isso. Inclusive fui no médico, ele realmente apalpou e disse, olha, realmente, só com cirurgia, é uma cirurgia rápida, leva em torno de 30 minutos, mas tu vai precisar ficar 30 dias parado e tudo mais. E olha, ficar parado para mim é uma coisa que é inegociável, sabe? E eu ia precisar ficar parado de treinar, inclusive, né? E eu não vou fazer cirurgia, simplesmente, eu não vou ficar parado. E aí, o que eu fiz? Eu fui numa excursão até a Nossa Senhora da Santa Cruz, que era em Erechim. E eu fui nesse ônibus com o pessoal lá e não sei o quê, porque era um lugar onde apareceu uma santa e tudo mais. E aí eu fui lá. Eu fiquei olhando os caminhos que a santa fez e tudo mais, e tinha a fonte da água que era benta. Enfim, não era muito pelo negócio, mas eu fui realmente acreditando que eu ia ser curado, entende? E o que eu queria curar era aquilo. E eu fui lá com essa intenção. Então eu rezei para isso, eu pedi por isso. E na volta, dentro do ônibus, eu apalpei e não tinha mais nada. Gente, entende? Eu tô arrepiada, real. Eu acredito muito real. Também. E aí minha mãe tava nesse ônibus, eu fui lá, eu chamei ela, disse, olha, curou, entende? Curou, não tem mais nada aqui. E aí ela, nossa, falou pra todo mundo. Sim, maravilhosa. Mãe sendo mãe, meu filho, o milagre é dele hoje. Ônibus. É meu, fui eu que criei. Ônibus, ouçam, a santa ouve o meu filho. Mãe é um bicho maravilhoso, né, gente? Muito bom.
Deus sempre esteve presente, né? Quando a gente se mudou, saiu da casa dos meus pais, foi para Porto Alegre, aquela primeira vez sem dinheiro, dinheiro para um mês, a comida acabava na quinta, a gente fazia jejum até sexta. Só que tinha uma semana que a gente não ia ter a comida. A gente não tinha o dinheiro para comprar a comida para a próxima semana, entende? E eu pedia muito sempre provisão, né? Provisão divina, guia os nossos passos, sempre que a minha oração sempre foi direção e sabedoria. Direção, e só peço duas coisas. Gente, você que está em casa e está precisando orar, pega essa. Só peço duas coisas. Me dê direção e me dê sabedoria para tomar decisões nessa direção, certo? E afasta tudo da minha vida que não vai me beneficiar, afasta todo tipo de pessoas que não vai agregar, que vai atrasar a gente. E olha, sempre que a gente pede isso, funcionários se demitindo na semana que vem, mas naquela semana, eu acho que vocês oram juntos, né? Sim, hoje sim, mas naquela semana a gente não ia ter dinheiro para comprar comida para a semana seguinte. Uau. E o meu pai mandou uma mensagem que estava vindo. E o meu pai sempre trazia comida, entende? Então, eu pedia, acontecia. Eu pedia, acontecia. Então, como que eu não vou acreditar em Deus? Entende? Não é uma questão de lógica ou não, mas é que a minha vida, ela sempre foi guiada e eu vi Deus. Sempre, sempre. Eu sofri acidente de carro, nem contei essa, né? Impulsivo lá né? Meu pai não quis me ensinar a dirigir. Ele sempre foi, meu pai dava esses... Da esteira pro carro, né? Um pulo. Dava essas... agora não. Sim. Eu vou sozinho então. Se tu não quer me ensinar, eu vou sozinho. Aí eu pegava o carro e... eu observava, né? É só fazer primeiro aqui, eu vi que o pedal é o que é a embreagem e o freio, o acelerador. Então eu ia soltando a embreagem, vendo como é que o carro se comportava e eu percebi que eu conseguia tirar ele da garagem já. Beleza. Aí até que um dia eu peguei, eu acho que eu vou até o fim do asfalto lá da rua. Aí eu consegui ir até o fim do asfalto e voltei. Aprendi a dirigir. Beleza, meu pai viajava, saía de casa, né? Terça, quarta e quinta. E aí um dia eu peguei o carro, fui até o bairro vizinho, só que assim, eu fui de aprender a dirigir sozinho pra acelerar tudo que dava na rua, no meio da coleira. Você tinha seus próprios objetivos impulsivos pra cumprir. Exato, a tua agenda da impulsividade. A minha agenda da impulsividade. Pode ter gente em casa agora que tem uma agenda da impulsividade. Exatamente. O que eu vou fazer hoje que vai me levar pro buraco? Como é que eu vou estragar minha vida hoje, né? E das pessoas também ao meu redor, porque não basta só a mim. Exato. Aí eu pegava o carro do meu pai e colocava ele na roça. Na estrada de chão, né? E acelerava tudo que dava e voltava. E aí o vizinho ligava lá em casa: olha, eu vi o teu filho aqui, não sei o quê, poeira pra tudo que é lado. E gente, imagina o vizinho ligar: teu filho tá de carro aqui, tá? Mas ele nem dirige. Pois é, por isso que eu tô te ligando. Só que até que um dia deu ruim. Né? Deu ruim. Até que um dia deu ruim. Eu tava fazendo uma curva, fui buscar meus amigos num outro bairro, né? Eles não quiseram voltar comigo. E na volta... Nossa. Eu voei um barranco de uns 7, 8 metros de altura, caí numa plantação de pessegueiros e o carro deu perca total. Eu sem cinto, de pantufa, não fiz nada, entende? Sim, zero. Naquele dia eu entendi, Deus tem um projeto para mim. Ai, estou arrepiada. Exatamente naquele dia. Eu tinha 12 anos. 12 anos ou 13, por aí. 12 ou 13 anos de idade. Mentira, eu tinha 17. Ainda assim, menino. Não, eu tava no segundo ano. No segundo ano do ensino médio. Não sei com que idade. 16. 16, 16 isso. 15 para 16. Tava ali no segundo ano do ensino médio. Naquele dia, eu literalmente, eu olhei o carro, saí do carro, olhei aquilo tudo e eu entendi. Olha, eu não morri hoje porque Deus tem um plano grande para mim. Eu tive certeza disso. Não sei explicar. Eu só tive certeza disso. Porque eu quase me matei várias outras vezes na vida. Sim. Sabe? Já sofri outros acidentes, bêbado e festa e polícia. E tive que depor porque um amigo foi preso. E assim, eu era esse tipo de pessoa, entende? O pior tipo de pessoa que tu podia imaginar. Dentro da sala de aula, se tinha 20 pessoas...
tu tinha que chutar uma que não daria em nada na vida, era eu. Uau. Entende? Porque tinha 13 matérias, tinha 15 matérias e 13 recuperações. Era sempre assim. Primeiro ano foi assim, 13 matérias eu peguei recuperação. No segundo ano, 15 matérias, 11 eu peguei recuperação. Até que no terceiro ano do ensino médio eu disse, não, peraí. Você sabe que tem um padrão, né? Quanto mais grandiosa, a Lucilena Galvão, a professora Lucilena Galvão, maravilhosa, inclusive, fala isso. A resistência tem sempre uma voz conhecida. E quanto maior o seu propósito, mais às vezes você vai sabotá-lo. Porque, assim, a responsabilidade, por exemplo, vamos supor que o seu propósito seja impactar crianças. A responsabilidade daquilo é tão grande que uma parte sua, que ainda é sombra, se recusa a olhar. E quando ela se recusa a olhar, a resistência com uma voz conhecida, que é vai com seu amigo, vai pelo caminho errado, ela te chama. E você atende, porque ela é uma voz conhecida, ela não é uma voz, não vai vir pra mim assim, come um doce, porque eu não vivo pra doce. Exato. Vai vir pra mim é outra coisa, bebe mais vinho, vai ser outra coisa, provavelmente. E Henrique, você e Sara prosperaram, graças a Deus, né? Dessa história, vocês com muitos milagres no caminho, mas também muito preparo, muita consistência, muita coerência que a Sara trouxe pra gente. Para onde você está indo hoje? Para onde você está levando os seus alunos, né? Hoje você tem um perfil em que você fala de mentalidade, saúde mental, e que é essencial, porque a gente sabe que está se perdendo. E o mais bonito, as pessoas estão, né, como eu conversei há pouco com a Sara, ensinando uma coisa que elas não vivem. E você vive o que ensina, até porque eu conheço vocês, então eu realmente sei que vocês vivem o que ensinam. Para onde você está levando os seus alunos? Como eles chegam para você e para onde você está levando eles? Ok. Eu posso só voltar, porque eu acho que eu não respondi a tua pergunta ainda como é que a pessoa muda, né? O profissional... Esse ponto que tu falou é bem importante, né? Eu falei sobre se guiar por princípios. Eu acho que definir os princípios que vão guiar a vida e buscar viver uma vida madura mesmo, né? Porque maturidade é sofrer pelos motivos certos. Imaturidade é sofrer por quase tudo. Então, a pessoa que sofre por quase tudo, ela é uma pessoa muito imatura. E essa pessoa que está travada na vida, ela sofre por quase tudo. É só analisar a vida dela, as reclamações dela. Ela ainda não percebeu que ela é, de fato, a autora da própria história, né? A gente está com o papel e a caneta na mão. Isso é um fato sobre a vida. Só que a pessoa não percebeu ainda. Então, se responsabilizar é a coisa mais importante que alguém pode fazer na sua vida. Anotem o passo a passo. Então, como é que a gente muda um caminho neural? É se responsabilizando por tudo o que acontece na vida. Pronto. Se eu entendo que eu sou responsável pelo resultado que eu tenho hoje, pela roupa que eu visto hoje, pela casa que eu moro hoje, pela família que eu tenho hoje, pelo relacionamento que eu tenho hoje, por quanto eu ganho hoje, eu sou responsável por tudo isso, eu já entendo que alguma coisa precisa mudar aqui. Entende? Não importa se eu sou um grande empresário, mas se eu sou um grande empresário com excesso de peso, eu só sou um grande empresário. Deu, pronto, tu venceu uma coisa, mas e todas as outras? Entende? A vida não é feita de uma área. Um sucesso em uma não justifica um fracasso nas outras. Então a gente precisa se responsabilizar por tudo. Como que eu estou sendo como ser humano? Como que eu estou sendo como pai, como chefe, como líder também, como funcionário, enfim. Mas então essa responsabilização, ela é uma coisa que muda completamente a vida da pessoa, porque tu para de encontrar culpados e tu começa a se culpar. E hoje existe um grande movimento em torno da não se culpe, não foi culpa tua. Vamos lá, a partir do momento que a gente perde a responsabilidade, a gente perde tudo, entende? Então a gente não pode parar de se culpar. Porque quando a gente assume, olha, aconteceu uma coisa que eu não esperava, entende? Ou eu simplesmente não percebi, mas eu engordei. Ou eu fali, ou uma coisa não deu certo. E eu sou o culpado disso. Gente, é o mínimo que um homem maduro ou uma mulher madura precisam conseguir fazer na vida, certo? Sim. Tem outras pessoas envolvidas? Tem, ok, é óbvio que tem, entende? Mas tu tá lá, entende? E assumir a responsabilidade, as outras pessoas assumirem a responsabilidade é um papel delas. Tu assumir a tua é um papel teu. Sim. Então a gente precisa fazer isso constantemente na vida. Porque
O ambiente é uma coisa que vai modular o nosso comportamento, certo? Então, as pessoas que nos rodeiam, isso é um primeiro ponto a ser analisado quando a gente quer mudar alguma coisa na vida, seja na carreira, no trabalho, no corpo, no físico, no relacionamento. A gente precisa olhar para as nossas referências, porque a gente vai buscar referência. A gente não faz nada sem ter uma referência na vida. Então, cuidado com as referências, certo? Se eu quero melhorar como profissional e a minha referência só conseguiu me trazer até onde eu estou hoje, eu preciso trocar a referência, sem apego, né? Então esse desapego a pessoas, desapego às coisas as coisas da vida, é ouro de tolo, que nem chama o Ítalo, né? O Ítalo diz, né? O mundo é ouro de tolo. Então, de fato, as coisas deste mundo são ouro de tolo. A gente não precisa ficar apegado a elas. Tu era a minha referência até hoje, ok, pronto, agora é outra pessoa, eu te honro até onde eu cheguei contigo sendo uma referência, mas agora eu preciso sair daqui, preciso sair desse trabalho, porque esse trabalho alcançou um teto para mim, eu preciso trocar de professor, eu preciso entrar numa mentoria, num mastermind, em alguma coisa que eu tenha referências maiores. Então, ambiente, modulação do ambiente. Até a Sara riu de mim essa semana, né? E eu tenho as minhas referências, eu tenho os meus mentores. E eu comecei a fazer essa transição, e como eu falo de muitos assuntos, né? Sempre foi uma dificuldade para mim encontrar um único ponto, né? Eu vou mirar só lá. Então eu comecei, acho que eu vou voltar para relacionamento, porque as pessoas estão com um problema muito grande nisso, tá chegando muitas perguntas disso. Aí o que eu fiz? Eu deixei de seguir tudo que não era relacionamento na minha rede social, eu comecei a buscar esses mentores, já entrei em grupos, em mentorias e tudo mais desse nicho. Modulei o meu ambiente, entende? Porque eu preciso adquirir muito conhecimento aqui, muito rápido. Modulei, certo? Aí a gente percebeu, não vai ser relacionamento. Certo? Não Sim. vai. Eu entrei ali, eu entendi como é que funciona, eu comecei a falar um pouco disso para sentir Maturidade também é mudar de ideia, né? Olhar e falar, opa, não é por aqui. Exato, eu não sou apegado. Zero apego, literalmente, zero Sim. apego. Né? O objetivo é formar uma coisa que funcione no longo prazo, não só no curto, Sim. e ajudar as pessoas com isso. Então, se eu percebo que eu não vou conseguir ser sustentável nisso que eu estou fazendo, eu não vou conseguir ajudar ninguém, porque eu não vou conseguir sustentar isso no longo prazo, entende? Excelente. E aí eu comecei a perceber, não é isso. Vou voltar a ser eu mesmo, vou falar de uma forma um pouco mais ampla, vou focar em hábito, neurociência, enfim, esse tipo de coisa. Eu apaguei aquele ambiente, certo? Sim. Eu deixei de seguir todo mundo que eu tinha começado a seguir, e inclusive mentores que eu ainda tenho, ainda Sim. consumo, eu só não sigo mais, mas eu ainda consumo eles aqui. Aí eu mudei o ambiente novamente, comecei a seguir outros, busquei outras referências, ou seja, é modulação de ambiente. E a Sara disse, nossa, é incrível como agora tu quer fazer triatlon, no caso agora eu voltei a correr, coisa que eu tinha diminuído um pouco a intensidade, né? Eu sempre fiz muitos esportes, né? Eu remava, quando morava na Bahia eu remava e treinava crossfit. Depois antes disso eu treinei crossfit e ia para campeonato de crossfit. Aí depois era musculação. Aí depois eu comecei a correr. Nem caberia para você um assunto só, olhando para o teu perfil, porque você precisa se alimentar de fontes diversas, faz sentido. E eu acho que reconhecer isso é muito bom. E eu acredito cada vez mais em que um mundo em que você não vai precisar ser só especialista. Se você for, é bom que você seja, mas tentar tornar um generalista especialista é meio burro. Exato. Porque às vezes a pessoa é uma boa generalista sim. Por exemplo, a pessoa que está assistindo a gente em casa agora, ela olha e fala assim, hoje eu vou ouvir um podcast pra mudar a minha vida. Vou nesse neurocientista aqui. Ela não te conhece, não sabe o que a gente vai falar. Ela olha e fala, nossa, o cara fala de estilo de vida, alimentação, a esposa dele fala de alimentação, ele fala também de esporte, ele fala de mentalidade. Adorei. Porque quando a gente começa, a gente quer tudo. A verdade é essa. A gente tá tão no ruim que a gente fala assim, eu preciso de alguém que me tire desse lugar. Aí depois eu vou ver o que eu quero. Mas no primeiro momento você precisa de tudo. Exatamente. E tem que ter alguém que faça de tudo. E tem que ter alguém, exatamente. Excelente. Exatamente. Mas aí eu voltei a correr, né? Porque é um estilo de vida que eu gosto de manter. Ser mais de um esporte sempre. Eu gosto Gostoso, de manter estímulo diferente. Isto. E aí eu voltei a seguir, assistir os podcasts de corrida, de triatlo e tudo mais, porque triatlo é um objetivo futuro, inclusive. E a Sara para e me olha assim, ó. A carinha dela, gente, vocês tinham que estar vendo a carinha dela aqui. Aí ela, nossa, é incrível como agora que tu quer correr, tu só vê corrida, né? Eu disse, bom, isso é modulação de ambiente, Sim. entende? Porque
isso vai me estimular que eu consiga manter a consistência nisso que eu tô querendo. Sim. Porque o ambiente, no longo prazo, ele é a coisa mais importante da nossa vida. Não tem como a gente manter disciplina fora de um ambiente. Você sabe que esses dias eu tava esses dias não, faz uns meses já, tava no Rio, aí tava lanchando no Madeiro, no Leblon. E aí a garçonete veio, né, serviu, e a gente falou assim, não vai ficar tarde pra você ir pra casa, né? A gente é preocupada com a garçonete. Vai ficar tarde? Ela, não, a gente mora aqui. Eu, como assim mora aqui? O Madeiro, por ser o Leblon, que é uma zona muito nobre do Rio, o Madeiro tem um alojamento e a pessoa vai pra casa só se ela quiser. A pessoa pode ficar ali vivendo naquele ambiente pra ela saber atender aquelas pessoas, porque ela me atende a Angélica. Então, assim, é isso. Essa é a variação de cliente dela no dia. Não é assim, ela me atende alguém um pouco melhor que eu. Ela me atende Luciano Huck. Então, o Madeiro tem um esquema para os funcionários morarem perto do trabalho e poderem desfrutar daquele ambiente que eles convivem e aprender como as pessoas vivem, como elas conversam, para poder atender bem. Exato, né? E aí... A propaganda do Madeiro. Podem, inclusive, patrocinar. Eu tô super aberta. Estamos aqui, ó, a gente tá só pelo patrocínio do Madeiro agora. Muito bom, muito bom. Mas olha, viver o que se ensina, viver com o que se trabalha, é a única forma de fazer um trabalho bem feito. Não existe outra, entende? Então, como se tornar um profissional melhor? Tu tem que viver aquilo. Como é que um profissional trainer que não treina, que não se cuida, que não se alimenta bem, que não conhece a dificuldade de manter um corpo em forma, porque ele não tem, simplesmente, como é que ele vai ajudar de uma forma excelente a aluna dele? Ele não vai. Só entrar numa academia e olhar o que eles mais gostam de fazer. Conversar. Os profissionais gostam de conversar. Eles não estão lá para ensinar, para ajustar, porque é só olhar para o corpo deles, entende? Não estão nem aí. Vão lá, fazem um treininho de merda. E a maior parte dos profissionais são assim. O mercado, ele sim, é uma vergonha para a maior parte das empresas. É só ir lá e consumir um serviço mal feito, mal entregue. E é triste, né? Porque é uma coisa relativamente simples. Tu só precisa dominar uma coisa. Se tu tivesse 10 trabalhos, tu só tem um, entende? Excelente. Então vive aquilo, respira aquilo, entende o teu cliente, conversa com ele, seja um exemplo daquilo que tu tá vendendo, que tu tá entregando. É o mínimo que a pessoa precisa fazer na vida. Uau. Né? Porque as pessoas, elas não fazem o mínimo. Esse é o problema, certo? Ah, não, mas é o trabalho, assim... É o mínimo que tu precisa fazer, entende? Se alimentar bem, cuidar do corpo, ter uma rotina organizada, ser um bom marido, uma boa mulher, ser um excelente profissional, ser muito bom em tudo que tu faz é o mínimo que tu precisa fazer. Tu tem 24 horas no teu dia, tu tem 365 dias num ano, tu vai viver, sei lá, 80, 90 anos. O que tu vai fazer da vida, entende? Porque as pessoas não vê a hora de chegar em casa. Que vida triste, entende? Tu tá no teu trabalho, sonhando em sair do teu trabalho. Aí tu tá na tua casa, sonhando com uma casa diferente daquela em que tu tá. Você tá numa viagem e está olhando do outro. Sabe que a inveja, eu tenho um olhar sobre a inveja que é muito específico, eu quero saber a sua opinião sobre isso. A inveja pra mim é sempre algo da sua vida que você não tá olhando. Então assim, fulano tá viajando muito, por que você não tá viajando? Você não tá olhando pra isso. Fulano tem um ótimo casamento, por que você não tem um ótimo casamento? É sempre uma área da sua vida que você negligenciou. Exato. E você olha pra do outro e julga. É sempre uma coisa negligenciada. Como é que você vê isso na neurociência? A inveja é um assunto bastante estudado. Né? Principalmente com as redes sociais, né? Esse estímulo que a gente recebe o tempo todo. Você abre o Instagram, alguém tá na Tailândia, né? A gente tá aqui trabalhando hoje, inclusive, mas alguém tá na Tailândia, alguém tá fazendo uma dancinha e tem 200 milhões de seguidores. A gente olha, e sem crítica mesmo, são fatos. E aí a gente olha e fala assim, gente, peraí, será que eu tô fazendo certo? E essa coisa de não se questionar o tempo todo, como é que faz esse caminho neural? Vamos lá. A pergunta é, como faz esse caminho neural? Como que vai? Tudo é o caminho neural, né? Vocês que alguém tá assistindo a gente agora, com certeza olhou o Instagram hoje de manhã e já se sentiu muito melhor que alguém ou muito pior que alguém. Correto. A gente tende a sair da nossa própria vida, né? A olhar para a vida do outro. A melhor forma de lidar com isso, tá lá, né? É o ambiente, né? A gente tá toda hora buscando uma coisa que a gente não tem. E é natural, ser humano isso, né? O ser humano tende ao domínio, né?
ele tende ao domínio. Então a gente quer dominar as coisas da vida, a gente quer dominar as áreas da vida, tanto que o maior pecado, ele é a soberba. Sim. E a soberba é o quê? É o domínio total, é o domínio completo sobre tudo. Né? A gente se colocar no lugar de Deus. Então, o ser humano, ele tende à soberba. E por tender à soberba, ele sempre vai querer ser mais do que ele é. Essa ambição, ela é infinita no ser humano. Tanto que, o que é uma pessoa depressiva? É uma pessoa que perde isso. É uma pessoa que perde Ela perde a vontade de viver, né? Ela perde a vontade de viver. Então, a gente não vai conseguir eliminar a inveja da vida. A gente não vai conseguir eliminar esse tipo de coisa. A gente só tem que entender com que intenção a gente está fazendo aquilo que a gente está fazendo. Eu acho que a intenção é uma das coisas mais importantes que a gente pode empregar na nossa vida. Porque se a gente está olhando o Instagram da outra pessoa e a gente pensa com que intenção eu estou fazendo isso e com que intenção eu estou desejando a vida que ela tem e com que intenção estou julgando a minha própria vida. Porque às vezes a gente tem uma vida boa. Entende? A gente tem uma vida boa. Sim. Ou a gente está no caminho, está construindo isso. Na sua vida boa, né? Correto. Que não é a mesma da Angélica. Ou seja, da Angélica, mas assim, que não é a mesma do influencer. Exato. Você nem quer. Às vezes você olha para aqueles sonhos e fala, eu nem quero um barco, isso. gente. A verdade é que eu nem quero um barco. É real. Eu quero andar de barco quando eu quiser. Isso é legal. Mas eu não quero ter um barco. Correto. Corretíssimo. E às vezes, tu sabe o que aquela pessoa vive? Tem que ser Quanto custa aquele barco, Tem que ser um pouco inteligente, entendeu? Não é só dinheiro. Às vezes o barco nem é da pessoa também, tá? E o quanto se sofre para conseguir aquilo, tu sabe? Tu tá disposto, né? Porque a maior parte das pessoas, inclusive, olha para as blogueiras e pensam, nossa, é só rebolar a bunda. E não Gente, né? É verdade que não viver a vida. Faz o seguinte, né? Viaja e documenta tudo num story. Tudo. E depois me conta como é que foi a viagem. Foi uma bosta, porque tu não conseguiu ver nada, aproveitar nada. Com muito menos a gente precisa de uma pausa às vezes, né? Exato. Então não é como as pessoas acham que ela... Não é como as pessoas acham que é. Então, conhecer a verdade é um ponto muito importante, certo? Tu tem que parar de julgar com base na tua ignorância. O povo do tempo tá olhando pra gente. E tu precisa se reconhecer uma pessoa ignorante. Sim. Né? Para isso, tu precisa se reconhecer uma pessoa ignorante. Olha, eu não sei. Então, eu gostei da Tailândia. Quero visitar um dia. Sim. Entende? Essa é a minha intenção. Mas eu olho para minha realidade atual. Eu posso? Não. Porque a inveja, ela é o quê? Não é que a gente deseja o que o outro tem. A inveja, ela é muito mais profunda do que isso, tá? A inveja é querer que o outro não tenha mais aquilo que ele está tendo hoje. É a gente querer destruir no outro algo que é transcendente no outro, entende? Então a gente quer tirar a parte divina da pessoa e isso também já entra soberba, né? Nós queremos ser mais. Então não é que eu quero ser que nem ele, eu quero que ele caia. Uau. Isso é inveja. Então a maior parte das pessoas não é invejosa, porque tem pessoas invejosas, sim, tá? Mas a inveja é muito confundida com isso. Ah não, eu quero ir para a Tailândia. Eu queria estar na Tailândia também. Isso não é inveja, sim, entende? Isso é uma ambição, sim, talvez. Olha, eu queria estar lá. É a diferença também entre ambição e ganância, né? Ambição, eu quero mais pra mim. Ganância, eu quero do meu, quero do outro, quero de todo mundo, quero só pra mim. Exatamente. E ganância é pra muita coisa, não, sim, é só pra dinheiro, entendeu? Assim como luxúria também. E por isso que a inveja, ela é querer destruir no outro aquilo que ele tem de bom. Porque ele se destaca com aquilo. E eu queria estar me destacando. Por isso que a gente tem que reconhecer quando isso está acontecendo, sabe? E com que olhos eu estou olhando essa pessoa? Com que intenção eu estou olhando para essa pessoa? E o que isso muda na minha vida, né? Porque querer destruir o outro não vai te construir, desculpa ser a pessoa que vai te dar essa notícia. Correto. Mas não, se você olhar para suas próprias habilidades, você vai muito mais rápido, bem inclusive. Pelo contrário, né? Só vai te desconstruir, porque sim, tu vai querer ser o outro. E aí tu perde... Quem é você? Tu perde quem tu é, tu perde a tua essência, de fato, né? E tu só vai ter sucesso na vida sendo tu. Tu não, sim, vai ter sucesso sendo o outro, porque o outro é o outro. Tu não sabe ser o outro, entende? Por isso que empatia... Nossa, a gente foi na filosofia agora, né? O outro é o outro, você não vai ser o outro, não é pra ser o outro, seja você, resumindo. Mas melhor, porque esse negócio de seja você mesmo também, se você estiver numa versão ruim, não. Correto, dá uma melhorada. Mas a empatia é isso, né? Para pensar na empatia. Ela é se colocar no lugar do outro? Não tem como.
Não tem como, eu concordo. Se eu te toco, eu não te sinto. Sim. Eu sinto a minha mão, entende? O que eu posso fazer é te apoiar do lugar que você vê. Correto. Então, não tem como eu me colocar. É impossível eu sentir o que tu sente. Eu não vivi a tua história, eu não sei o que tu tá pensando agora, entende? Então, no máximo, é eu me imaginar nessa situação e pensar como que eu lidaria. Mas é muito limitado isso no ser humano, entende? Por isso que eu digo que a neurociência, até mesmo as ciências como um todo, elas são limitadas, né? E o ser humano, ele é muito maior do que isso. Sim. E aí a gente tem que meio que coloca um foco, uma direção na vida, busca ser uma pessoa boa, uma pessoa excelente naquilo que tu faz, busca servir com qualidade, com a máxima qualidade possível, e não seja um merda, né? Não tenha uma régua baixa de vida, não tenha uma régua baixa. Não, olha ao teu redor, sabe? Tu pode respeitar as pessoas que estão à tua volta sem querer a realidade delas. Né? Totalmente. E a gente precisa desejar uma realidade boa para nós, porque a gente pode, simplesmente a gente pode, né? Se eu sofrer, eu não vou ajudar quem tá sofrendo também. Tem isso também, né? A pessoa acha, eu não posso ter porque um monte de gente no mundo não tem, então, meu amor, você vai ser mais um que não tem, tá? Deixa eu te contar que eles não vão melhorar porque você não tem. Exato, exato. E às vezes as pessoas escolhem a realidade delas. Pode ser por ignorância, pode. Nível de consciência, tanta coisa, né? Exato, exato. Mas eu querer ficar resgatando todo mundo... Só vai me fazer descer pro fundo do buraco, pro fundo do oceano aí. Então eu tenho me salvo, entende? Eu tenho que me salvar. Sim. A gente precisa entender isso com maturidade, certo? Porque eu vejo até muitas pessoas olhando com maus olhos, né? Quando a pessoa pensa nela também. Mas a gente precisa entender que se a gente não estiver bem, a gente não ajuda ninguém. Se a gente não tiver dinheiro, a gente não vai conseguir sustentar bem a nossa família, dar o mínimo de conforto para ela, dar bons estudos para os nossos filhos. Quem tem problema financeiro entende muito bem disso, né? Eu já tive muito endividado e quando a gente está com problema financeiro, a gente só pensa como que eu posso sair disto. Então, resolver o financeiro é muito importante, a gente não pode negligenciar isso. E para isso, a gente tem que olhar para o nosso redor, porque muitas vezes é o nosso ambiente que prende a gente naquele lugar. Né? Entender, ok, eles têm essa realidade, eles escolheram isso. Pode ser que eles não estão vendo que eles escolheram isso, tá? Mas eles estão o tempo inteiro escolhendo o que fazem e o que não querem fazer, a luta que eles escolhem viver. Então eu preciso me desprender, me deslocar um pouco disso e buscar um caminho diferente. Exatamente. Henrique, eu poderia ficar aqui a noite toda conversando com você. Que papo bom. A gente foi assim, neurociência, filosofia, literatura. Por isso que as aulas são 2 horas. Tolstói. E muito obrigada, foi um prazer te receber. Antes da gente se despedir, a gente tem aqui um quadro chamado Gente Como a Gente. Porque você veio aqui e falou esse monte de coisa culta e maravilhosa, e a pessoa tá em casa assim pensando, tá, mas esse Henrique, ele não faz um negócio impulsivo ainda, não tem um erro, conta uma coisa ruim dele pra gente. Então eu vou te fazer algumas perguntas, e aí você responde com o que vier na sua cabeça, tá? A primeira é, com que vale a pena gastar dinheiro? Nossa, conhecimento. Uau! Pronto, gente. Era pra ser cômico, mas ficou culto. Ah, bom. Eu imaginei que você ia lá, um docinho. Não. Compra comida, eu compro os livros. Adorei. Vamos viver se vive de amor e cabana, não, mas de comida e livro a gente vive. Exato. Muito bom. Beleza. O que é superestimado? Todo mundo gosta, você acha uma porcaria. Polêmica, vai. O que é superestimado? Todo mundo fala, isso aqui é uma delícia. Fala, nem é tudo isso. Ou, eu adoro ir pra esse lugar. Você, nem é tudo isso. Comida. Comida? Comida é superestimado. É porque realmente, né, vira uma válvula de escape pra muita coisa. Exato. Ih, vamos aprofundar. Não, mas real, por exemplo, a gente faz jejum, né? Sim. E eu já fiz muito jejum. Já fiz jejum de 2 dias, por exemplo. E quando tu fica 2 dias sem comer, tu vê o quanto a comida é superestimada. É verdade. Sabe? E tu cria um relacionamento diferente com a comida. E tu percebe que, não, eu não preciso tanta comida assim, e comida é só comida, entende? Até o Pedro Augusto, eu adoro o Pedro Augusto, né? Ele é muito... Bom, Pedro Augusto. E ele eu até... conto essa parte. Ele fala, né, que as pessoas buscam a felicidade na comida,
mas quando elas olham pro prato, elas só veem comida. Sim. Então a comida ela é muito superestimada. Ela não tem essa capacidade de gerar essa felicidade que as pessoas acham que ela gera. Ela não tem a capacidade de fazer o que as pessoas acham que ela tem. Né? Ela só é comida. Tu come, dá 1 minuto, acabou, entendeu? Sim. Precisa de mais. Uau. Com quem você tomaria um café, vivo ou morto? Você vivo. A pessoa pode estar viva. Você é vivo, pelo amor de Deus. Mas a pessoa pode estar viva ou morta. Com quem você tomaria um café? Se eu tivesse morto, eu ia falar. Aí todo convidado que eu faço essa pergunta fica assim, eu com quem você tomaria um café, vivo ou morto, convidado? Aí eu, não, você é vivo, calma. Nossa. Olha, até bebeu água, eu tô até esperando o nome agora, vai. Pois é. Olha, só pode uma pessoa. Eu não... Pra dificultar. Eu não tenho esse... Tomei um café com meu irmão. Gente, vocês não estão vendo, mas a gente também está com o irmão dele aqui. Exato. Se na tua gravação você não falar que tomaria um café com teu irmão, a gente vai dedurar depois. Não, mas sem querer causar discórdia, ele falou outra coisa. Eu não tenho esse fetiche, entende? Sim. Por, nossa, Que eu queria conversar com tal pessoa. Não queria. Não queria, não. Nem com Dostoiévski. Não, mas tá, meu irmão é Dostoiévski, não então. me importa, não me importa muito, não, realmente. Sensacional. E por último, um livro que mudou sua vida. Ah, nossa. Nossa. Nicolas Não, um livro que mudou a minha vida, tá? Ele literalmente mudou porque ele foi o pontapé inicial, foi o Quem Pensa Enriquece do Napoleão Hill. Uau. Foi lá que eu coloquei aquela meta que eu falei ontem, aquele valor... Que a gente ainda não pode contar aqui, mas compre a comunidade, vocês vão ajudar na meta. Exato, foi quando eu li aquele livro, eu estabeleci aquele tanto. Excelente. Henrique, muito obrigada. Foi um prazer te receber. Tenho certeza que quem vai assistir a gente, quem vai escutar a gente, vai estar muito nutrido de arte, filosofia, neurociência, fé, né? Então, muito obrigada por ter compartilhado tanto com a gente. E esperamos que você volte em breve para poder falar de outros assuntos também, com outros convidados também. E se você gostou, curte, comenta, compartilha, manda para alguém que está precisando se elevar espiritualmente e intelectualmente. Um beijo e até o próximo.